Então, dando continuidade ao nosso programa, nós vamos então chamar a Avenida, que está na sala, para falar sobre biopsicologia, equilíbrio e mente. Estou aqui. Oi, a palavra é tua, Namaskar. seja muito bem-vinda. É um prazer ter Consegui aqui. chegar. Coisa boa. É um prazer. Então, primeiro quero agradecer o convite para falar de um assunto tão importante como a biopsicologia, né? Como todos nós sabemos, a biopsicologia é um assunto muito amplo. E eu não vou me abrir muito, mas eu vou me deter basicamente no emocional. E acredito que hoje, na humanidade, é um dos fatores que precisam mais ser trabalhados, né? Porque essa situação que nós vivemos hoje de pandemia ativa a todo momento o nosso sistema nervoso parasimpático e a gente fica querendo se defender de algo que nesse momento nós podemos ter alguns cuidados, mas que afeta muito o nosso emocional. Então, segundo os pesquisadores, a biopsicologia tem uma frase que eu gosto muito, que todos devem já conhecer, que fala que aquela pessoa que conseguir equilibrar a sua bioquímica, essa liberação hormonal, conseguirá ter um equilíbrio emocional. Então, a biopsicologia é um recurso maravilhoso e totalmente imprescindível nesse nosso momento. Se nós formos pegar as ferramentas bem práticas, né, da biopsicologia, a respiração, os asanas, o relaxamento e a automassagem. Todos eles vão trazer, né, vão nos ajudar a trazer uma resposta de relaxamento para poder lidar com toda essa situação, né, nas demandas, né, do nosso dia a dia. Mas o nosso equilíbrio emocional, a forma como nós lidamos com as situações, precisa de um trabalho um pouquinho mais aprofundado. Se nós não tivermos um autoconhecimento de nós mesmos, se nós não conseguimos nos perceber na nossa reação emocional, muitas vezes a gente não se dá conta que está na defesa nas nossas relações. Então, uma das meninas antes falou, não vou me lembrar o nome agora, mas que estava ali com o Dada Pulak. Ela falou, né, que ela se tornou uma observadora. Essa palavra, ser uma observadora, ser um observador, não é muito fácil se eu não estiver equilibrada emocionalmente. Se eu não estou equilibrada emocionalmente, eu não consigo ser uma observadora. Eu vou estar identificada com tudo que está acontecendo ao meu redor. E vou simplesmente ser sugada, é como se eu fosse raptada para situações. E aí eu reajo de uma forma de me defender. Então, a biopsicologia é uma das ferramentas que me ajuda a trazer um centramento para que eu possa ser essa observadora de mim mesma em relação às situações externas. Eu gostaria de trazer uma coisa assim muito prática, né, para a gente poder utilizar no nosso dia a dia, tá? Então, o que eu pensei em trazer?
De que forma eu vou ser uma observadora de mim mesma em relação às demandas da vida? E essas demandas, elas podem ser em todos os aspectos. Então, eu posso ser mobilizada emocionalmente, negativamente, numa relação próxima, familiar, e hoje as pessoas muitas vezes precisam ficar muito junto, família, marido, esposa, filho no mesmo local, tendo que lidar com suas diferenças, e isso provoca sentimentos. No trabalho, né, na rua, quando nós ligamos uma televisão e vemos uma notícia de política, enfim, são muitas situações que, se eu não estiver no meu equilíbrio e se eu não puder me observar, o que acontece comigo quando eu tenho algo externo que me afeta, eu vou ser afetada positivamente ou negativamente. Mas nós sabemos que no estresse é negativamente que nós somos afetados, né? Que a gente acaba entrando numa reação emocional. Então, nessa ferramenta prática, se vocês quiserem escrever e anotar, é bem simples. O que nós fazemos? Quando terminou o nosso dia, nós nos preparamos fazendo a nossa meditação, enfim, cada um tem a sua prática, né, seu ritual, para deitar. E é importante fazer nesse momento, porque ao nós deitarmos, o nosso consciente dorme e o nosso inconsciente trabalha, e trabalha muito. Então, se eu já fizer esse pequeno exercício antes de dormir, eu já vou dormir também com uma qualidade bem melhor. Então, primeira coisa que nós fazemos. Eu vou me centrar, fechar meus olhos, respirar um pouquinho e perceber o que foi nesse meu dia, hoje, que provocou algum desconforto. Talvez eu me irritei com alguma coisa que aconteceu, não falei nada, engoli. Talvez eu tenha sido até um pouco agressiva numa palavra, talvez eu tenha me emburrado, talvez alguma coisa que eu ouvi até na televisão pode ter provocado algo em mim, uma raiva. E, normalmente, o que nós fazemos? A gente não dá bola para isso. Então, a gente pega essa situação que acontece e empurra lá para dentro. Então, essa é a primeira coisa. Eu vou escrever que situação que aconteceu e o que aconteceu comigo. Aí eu vou perceber qual foi o sentimento que essa situação provocou em mim. Eu senti medo, eu senti raiva, eu fiquei triste, o que foi? Aí eu anoto meus sentimentos. Depois, quais foram os pensamentos que vieram, né? Pensamentos e sentimentos, eles estão juntos. Primeiro a gente pensa, né, sobre aquela situação, e aí vem o sentimento. Então, nós vamos escrever sobre o que nós pensamos, sobre o que nós sentimos. Tá, aí eu vou para outra partezinha que é a mais importante nessa autoobservação para nosso controle emocional. Aí eu vou perceber qual é a reação que eu tenho quando acontece esse tipo de coisa que aconteceu hoje comigo. Nessas reações, ali vai entrar o nosso parasimpático, né? Quando eu reajo, eu estou me sentindo ameaçada. Mas aqui eu estou falando a nível de psique, né? Nós sabemos toda a bioquímica que tem por trás os nossos cérebros que estão agindo. Mas como a gente está falando da observação, então eu vou observar
de que forma eu me defendo deste sentimento que foi mobilizado dentro de mim quando eu penso esse tipo de coisa, nessas situações que estão me afetando. E aí eu vou perceber, será que quando eu me sinto afetada por isso, eu fico com raiva? Eu tenho vontade de atacar? Será que nessa situação eu me submeto? Não falo nada, eu engulo, deixo assim? Ou eu simplesmente congelo? Então, essas três defesas, elas são muito importantes da gente perceber de que forma eu trago essa reação emocional e como emocionalmente eu me defendo dessa dor, dessa provocação, disso que eu me sinto afetada. E com isso, eu vou perceber o que eu faço com isso na minha vida. Então, a partir da forma como eu reajo às demandas do dia a dia, é que eu vou passar a me relacionar com os outros e na minha vida. E nessa investigação, normalmente, quando nós nos sentimos afetados por algo externo, a gente tem uma tendência a achar que isso está acontecendo por causa do outro. Então, é por causa da notícia, é por causa do que aquela pessoa me falou, é por causa do que eu vi. Sim, nós somos afetados pelas coisas que acontecem ao nosso redor, mas nós só somos afetados por aquilo que existe uma ressonância interna acontecendo dentro de mim. E aí é que entra a nossa autorresponsabilidade como seres humanos, né? De ver, bom, então, está acontecendo essa situação fora. Eu não tenho controle sobre ela. Mas eu posso olhar para esses sentimentos, esses pensamentos, essas reações que estão acontecendo dentro de mim. E aí é o convite do autoconhecimento. O que eu vou fazer com isso? De que forma eu vou trabalhar com isso para que eu transforme em mim aquilo que eu gostaria que quem mudasse fosse o outro? E aí a gente vai trazendo uma maturidade emocional. Quanto maior a maturidade emocional, maior a autorresponsabilidade no lidar com as situações e tomar as atitudes através de uma reflexão, de um trabalho interno e, sim, agir. Quanto mais nós reagimos emocionalmente, brigando, gritando, emburrando, virando a cara, não falando mais, ou fugindo, saindo voando, né, que é o congelamento, eu me retiro, mais demonstra os nossos aspectos, então, infantis. E, então, através da biopsicologia, nós temos vários recursos que vão começar a trabalhar com essa nossa bioquímica, com o equilíbrio dos nossos chakras, com o equilíbrio das nossas propensões mentais. Mas eu vou precisar me responsabilizar pelas minhas atitudes. E aí entra o autoconhecimento, no sentido de, a cada situação que acontece, eu poder me responsabilizar, trazer para mim o que está acontecendo em mim, o que eu posso transformar em mim, para transformar em relação ao outro. Então, eu procurei trazer a biopsicologia bastante voltada nessas questões, porque hoje nós vemos pessoas deprimidas, com síndrome do pânico,
totalmente desmotivadas com a vida, com essa situação toda que está acontecendo. E então nós temos N ferramentas, né, dentro do yoga para trabalhar, e a biopsicologia é um recurso maravilhoso que nós temos nas nossas mãos e que a gente pode estar, né, disponibilizando para as pessoas que tanto precisam. E para a gente mesmo, para que tenha esse equilíbrio em lidar com as pessoas que estão nos procurando, porque senão nós também podemos entrar em reação em relação a essas pessoas. Então, eu acho que seria isso para poder estar contribuindo nesse dia tão especial que é o yoga, né, na vida de todos nós, e que com certeza pode trazer um benefício muito grande para a humanidade em todos os aspectos. Aqui eu só estou trazendo o pessoal psíquico, emocional, mas a gente sabe que afeta o mundo, a ecologia, enfim, a economia, tudo que nós já sabemos. Então, eu agradeço muito o convite. Obrigada. Namaskar. Namaskar, Vinita. Foi muito bom. Um assunto tão complexo também, né? Não teria como fazer muito em pouco tempo. Mas o que é importante é que tu já destes o chamado para as pessoas verem a importância do assunto, né? Para quem tem interesse em entrar em equilíbrio. É. É. Então, Acho que todos nós precisamos estar todos em nós. equilíbrio, né? Às vezes a gente nem sabe que precisa, mas aí assistindo a tua fala, entende? Essa é a importância. É, Esse é o grande valor desses projetos que a gente organiza. Muito com obrigado, certeza. então. Até a Obrigada. próxima. Namaskar. Até a próxima. Namaskar.